só os bancos ganham hoje em dia? Claramente. Quando falava em pico da carreira, eu abri mais de 70 balcões. Eu sei que tu investiste 70 milhões de kwanzas para abrir a ACT Consultoria. Tenho uma imagem, era miúda, estar com a minha mãe, de mãos dadas. Por exemplo, estamos a passar no meio de mortos. A gente só se preocupa em organizar quando tem um regulador, tanto com as entidades reguladoras quanto com o auditor externo. Sim. Porque eu paguei e fui para o bloco e fiz a interrupção. Suposta interrupção. Anabela Teixeira, com mais de 30 anos de carreira na Banca Nacional, agora aos 55 anos desempenhou várias funções de destaque no mercado. A sua história quase que se confunde com a da Banca Nacional. Começou em 1991 com a fundação do BCI, em 96 também parte da fundação do BAI e em 2001 do BESA. Anabela é atual PCA da corretora Medes Global e fundadora da ACT Consultoria. Se nós olhamos agora aqui para o nosso sistema financeiro, o que é que tu achas que está a falhar? Eu acho, de facto, impressionante o resultado que temos quando fazemos o podcast e produzimos conteúdo para vocês. Mas eu gostava que algumas coisas mudassem, porque eu percebi que apenas 38% das pessoas que assistem este podcast regularmente estão subscritas ao canal. Para mudarmos esse cenário, clica no botão de subscrever e garanta que tenhas acesso a todos os conteúdos que nós produzimos. Porque tu não queres perder a qualidade que nós entregamos diariamente, que impacta os resultados que tu possuis. Então, subscreve o canal, coloca um like nesse vídeo e deixa a tua questão qualquer nos comentários que nós faremos toda a questão de responder. Vamos ao episódio. Bem-vindos ao Dinheiro Limpo Podcast. A minha convidada de hoje é especial. Ela tem 30 anos de carreira mais na Banca Angolana, consultora de gestão empresarial, especialista em finanças e negócios, fundadora da ACT Consultoria, que é uma academia que olha não só para consultoria de negócios, mas também para desenvolvimento pessoal. PCA da Medes Global, diretamente envolvida no mercado financeiro, depois de uma enorme experiência em banca. Tenho mais aqui 6 linhas, mas se eu continuar a falar, vamos terminar o podcast só na apresentação. Anabela Teixeira, muito obrigado. Okay, tá? É um prazer enorme. Obrigado por teres aceito o nosso convite e estás aqui connosco a conversa. É uma honra enorme. Há muito tempo quis conversar consigo, então fico muito feliz por ter. Como é que estás e quem é a Anabela Teixeira? Olha, antes de mais, obrigada, Euclides. Tenho acompanhado o teu trabalho por aqui e de alguns jovens como tu, não é? Que são, de facto, inspiradores para a nossa camada jovem, que muito precisa dessa inspiração. Depois, lá para frente, vou dizer o que é que vocês devem melhorar. Certo. Baixar um bocadinho o nível da linguagem para afetar aí a camada que também precisa. Certo. Eu sou Anabela Teixeira, como já disseste, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Sou mulher, mãe de 3. Avô de 1, já sou avô. Boa, parabéns. Tenho o Davi Lucas, que está com quase parece. 2 anos. Não acredito. E já vou receber o segundo neto que está aí a chegar. Parabéns. Agora no segundo semestre. Então, sou apaixonada pela vida, temente a Deus. Sinto-me uma mulher honrada, abençoada por Deus e protegida. Enfim, estou aqui. Estou aberta, esteja à vontade, vamos discutir, vamos falar e por aí. Eu antes, se calhar, de entrar para aquilo que era a tua carreira, eu queria entender um pouquinho mais sobre ti como indivíduo e quando estivesse a falar, queria que falasses também um pouquinho mais alto para que eu te escute bem e que nós todos possamos entender bem a tua história. Eu sei que perdeu o pai muito cedo e obviamente isso teve uma influência muito grande naquilo que é a sua vida e a sua trajetória. Sei que foi numa altura antes da independência, aquela guerra de libertação nacional e tudo mais. Quero que me contes como é que isso impactou a tua vida e como é que isso aconteceu. Ok. É assim, prontos, na altura eu tinha apenas 6 anos de idade, não é? Prontos, provavelmente não tenha tido de facto o real impacto. Certo. A gente pensa que não, ele está lá, Sim. Mas a gente pensa que não, porque é muito criança. Mas no final de tudo eu tinha uma mãe que teve que se virar com 4 filhos, um dos quais ela ficou grávida, ok? E aquilo de certa forma moldou aquilo que eu sou hoje, naturalmente, porque eu vi uma mulher guerreira, batalhadora, a lutar pelos seus filhos, com os poucos, escassos recursos que tinha. Certo. Ok, falando um bocadinho daquele tempo da guerra, nós morávamos no Cazenga e na altura
aquela zona toda tinha. Foi quando surgiram os movimentos de libertação em Pelá, UNITA, FNLA. E à volta da nossa casa tinha muitos movimentos, certo. muitos quartéis. Não sei como é que se chamavam aquilo, se era um quartel, não é quartel, já não me lembro bem o termo. Sim. E nós estávamos lá no meio daquilo, não é? Eu me lembro, enquanto criança, que vinham pessoas, amigos do meu pai, compadres, e diziam: Antônio, saia daqui. Não podes estar aqui, tu és mulato. Ok? E havia sempre aquela chamada de atenção. Meu pai foi um pouco teimoso, tanto que quando a guerra intensificasse, nós saíamos de casa, porque aquilo era fogo cruzado. Certo. Tinham lá os 3 movimentos. Nós saíamos de casa, íamos para a casa dos meus tios, mas depois lá voltávamos. Cada um gosta de estar na sua casa, né? Tanto meu pai por ser mulato no meio do bairro, e já era um assimilado, já tinha carro. Só para contextualizar, não esqueças o que vais dizer. Para as pessoas entenderem o porquê da menção do mulato, naquela altura em particular, tu tinhas os brancos portugueses e tu tinhas os negros angolanos. E os mulatos, eles ficavam no meio. Eles não eram nem aceitos pelos brancos, nem aceitos pelos negros. Exatamente. Então eles sofreram um enorme impacto racial. E se hoje a gente fala sobre racismo entre brancos e pretos no geral, o que os mulatos sofreram na era pré-colonial, pós-independência, foi brutal. Perderam muitas coisas, foram espancados, apareceram mortos, porque eram como indivíduos sem casta, né? Conforme se diz ali nas Índias e tudo mais. Exatamente. Por exemplo, meu pai, como é que foi o dia que ele morreu? Desapareceu, para nós desapareceu, não é? Nunca chegaram a ver o corpo? Não. Ele chegou a casa à noite com os colegas, fez questão de nos acordar a todos. Eu acho que há aí coisas que a gente nunca percebe que acontecem, né? Mandou-nos acordar para cumprimentar os colegas e tudo mais. Depois foi para ir abolir os colegas. E até foi tão estranho. Por quê? Porque das outras vezes esses colegas conduziam os carros dele. Portanto, aquele tempo era assim, uma coisa mais aberta. As pessoas confiavam muito mais nas outras. Pronto, ele saiu e não voltou mais. E tivemos um momento de gerir este processo, não é? Ver a minha mãe passar por aquela etapa, ir à procura, por exemplo, do meu pai, vivo ou morto, não foi fácil. Dias, meses, exatamente. anos. Eu lembro-me, eu tenho uma imagem, era miúda, estar com a minha mãe, de mãos dadas, e, por exemplo, estamos a passar no meio de mortos. Esta imagem ficou... No meio de mortos, de corpos. Corpos. Foi assim, imagens traumatizantes. Depois mudámos-nos para o Marçal, que lá estavam os meus tios. Certo. E pronto, a partir daí foi giro, porque uma vez que a minha mãe ficou viúva com 4 filhos, imediatamente teve uma super proteção da família. Certo. A minha avó veio morar connosco, era a matriarca da família. A casa se tornou-se grande porque a família era grande. Não que todos vivessem lá, mas era do tipo... Os irmãos da minha mãe só tinham as casas para dormir. Exato. Todos eles vinham para a nossa casa. Eu dizia que o fogão nunca estava apagado, panelas grandes e não sei o quê. E crescemos no meio de rapazes, traquinos. Mas eu sempre o meu lado feminino, né? Não gostava de tanta traquinice, mas foi tranquilo. Fantástico. Fantástico. E depois tens esta fase, obviamente começas a estudar e fazes a tua vida e tudo mais. Como é que surge a entrada para o mercado financeiro? Qual é o teu background a nível de formação? Onde é que tu estudaste? O que é que tu fizeste? E qual foi o ponto mais alto da tua carreira até agora? Ok, é assim. Eu, durante a fase do estudo, não é? Eu estudei no Zingambai. Okay. E sempre fui muito boa aluna em números. Fui aluna de 20, a matemática, as físicas e químicas eram... De tal maneira que eu gostava tanto de números que as minhas provas eram todas limpas. Limpinha. De modo a que o professor não conseguia tirar um ponto. Ao contrário de língua portuguesa, né? Escrever, que eu não gostava. Fazer redação e tudo mais. Pronto, então, eu gostava muito de números. Por gostar de números, eu via-me a trabalhar no setor petrolífero. Certo. Ou na banca. Sim. Tudo porque Euclides, se tu reparares e te lembras do passado, são setores que davam alguma estabilidade. Certo. Pronto, eram setores que tinham um caminho. E até hoje, não? Exatamente. Sim. Portanto, sentia-se claramente que aí conseguia-se fazer carreira e que nós poderíamos conseguir. Eu, na altura em que o BCI abriu um tempo depois, já nem me lembro como é que foi para eu colocar o currículo. Isso que é BCI? BCI, Banco do Comércio e Indústria. Ok. O BCI surge, foi o primeiro banco comercial
Ok. Pós-independência, pós a revolução da banca angolana, Certo. no momento em que o BNA estava a ser chamado a deixar de fazer a atividade de negócio para se focar na regulação. Ok. Então criam o BCI. Isto foi em que ano? 91. 91. Ok. Pronto, eu não entrei logo no início, o BCI abriu com as pessoas que saíram da DOI, antiga DOI, Caixa, havia CAP, Caixa Havia Caixa. Pesca. O meu avô diz que trabalhou no Caixa. Ah, giro, pois. Sim. E então, naquela altura, abriram o BCI com esta classe de magnatas da banca, que eu considero os mais velhos que conheciam mesmo a banca na sua essência. Não eram estudados, atenção. Sim. Eram aí das 4ª, 8ª classes, não tinha mais que isso. Aprenderam toda a banca, todo o sistema fazendo, né? Todo o sistema fazendo mesmo. E faziam bem, e muito bem. E depois de um tempo da abertura do banco, eles abriram vagas para um grupo de jovens. Certo. Eu entrei nesta altura. E a Anabela estava neste grupo. Yeah. Foi uma escola, Euclides, foi porque trabalhar com mais velhos. Uma miúda, era uma traquinice, né? O grupo de jovens que entrou, a gente desestabilizava aí os mais velhos. Mas foi uma grande escola, ok? Acabamos acompanhando o desenvolvimento da banca aqui no nosso mercado, que já existia o BPC, não é? Portanto, o BPC estava aí, mas na altura era muito mais virado apenas para o nicho de particulares. Certo. Então, o BCI surgiu para atender as empresas também. As empresas, e não só como absorveu a DOI, portanto, as operações para o estrangeiro eram feitas no BCI. Certo. Eu, por acaso, trabalhei... E naquela altura era mais fácil fazer ordens para o estrangeiro ou agora é mais fácil? Porque agora as pessoas dizem que é difícil. Eu não acho, mas as pessoas dizem que é difícil. Tá um pouco difícil. É assim, eu lembro-me naquela altura, não havia muitas transferências, mas não havia cash também. Havia os travel checks. Como é que isso funcionava? Pois, eu por acaso trabalhava na área dos travel checks. Então, as pessoas que viajavam, não é? Enviavam a carta para o banco. Certo. Ok? E o banco fazia o pagamento. As pessoas tinham que ir ao banco. Eram desde os salários dos expatriados, as viagens em serviço do quadro governamental. Certo. Então, era o travel check. O travel check era devidamente controlado. Na altura era o Citicorp, era do Citibank. Ok. E aí eu trabalhei nesta área e lembro-me de muitas vezes, Euclides, que aquilo era uma fase mesmo boa. Todos nós éramos de uma mente muito sã. Sim. Eu lembro-me miúda, por ser a mais nova da equipa, então eu era a pessoa que ia atender aquelas pessoas que não se movimentavam, do tipo... Um diretor-geral da Sona Angola, ele não vai ao banco. Certo. O banco é que vai até ele. Certo. Lembro de atender o Kim David e o Manuel Vicente. E chegar no banco e dizer assim: que pretos com uma pele tão bonita. Opa, uma miúda e ir à Assembleia Nacional, ir ao Futungo com mala cheia de dólares. Aquela altura era assim, né? Era só eu e o motorista e a malinha. Também era mais seguro, né? Super. Não, até um dia que o administrador do banco foi assaltado numa mala. Aí a gente ficou a pensar, ok, se tivesse sido eu, quantas vezes eu andei com aquela mala? O nosso sistema financeiro começou com esses cheques. Dava os cheques. Nós levávamos os cheques lá para fora e depois levantávamos o dinheiro, descontávamos. Sim, usávamos do Citicorp, Citibank e do Banco Pinto e Sotomayor. Ai, meu Deus, que tempo! É verdade. Esse nome eu ainda ouvi. Pois, e na altura, os travel checks, inclusive, é como se fossem os cheques, né? Certo. Eles eram controlados porque tinham um número de série. Sim. As pessoas preenchiam por cheios na altura que tínhamos, lançávamos no sistema e tudo mais. Mas foi uma etapa boa, né? Acabamos conhecendo muita gente. Ver o trabalho foi de muita pressão, porque todas as viagens para o estrangeiro passavam por nós. E muitas das vezes as viagens eram repentinas. Exato. Já se deu vezes de eu estar em casa e virem à nossa busca para ir abrir a mala e atender uma delegação, por exemplo. Mas foi giro. Então tu começas no PCI nesta altura em 91, a falar a 34 anos, para sermos mais precisos, e tens uma carreira em que passas por muitos lugares, muitas empresas dentro do setor, sempre. Qual é que tu consideras foi o ponto mais alto da tua carreira? Alto no sentido de ou te fez mais feliz
ou sentiste mais realizada? Este podcast tem o apoio da Unitel Empresas nessa temporada. É o patrocinador oficial desta temporada do Dinheiro Limpo Podcast. Se és empreendedor ou tens uma empresa em Angola, a Unitel Empresas tem soluções feitas à tua medida, desde comunicação, internet dedicada e até serviços de cloud e segurança. Eles não são só uma operadora, são parceiros estratégicos para quem quer escalar e profissionalizar o seu negócio. Eu, Euclides, confio na Unitel porque sei que é com tecnologia e estrutura que levamos as nossas ideias mais longe. Na verdade, há alguns pontos. Certo. Vamos lá ver. Eu, quando saio do BCI, foi da altura em que abri o BAI. Eu fiz parte do grupo fundador do BAI. Ok. Já levava alguma experiência, porque, de facto, o ter trabalhado no BCI com as pessoas com quem trabalhei, isso gerou-me aqui, primeiro, a curiosidade, a vontade de aprender, e porque eram pessoas também muito dadas, acolhedoras, que nós fomos bem acolhidos, os jovens no meio dos mais velhos, e fomos super bem tratados. Tanto o BCI foi uma escola, claramente, e porque já tínhamos o mesmo sistema informático, jovem também vai atrás, não é? E quando foi para o BAI já vinha com aquela experiência, não é? No BAI, o que é que foi o ponto? A primeira agência bancária fui a primeira gerente. Ok, do primeiro BAI. Do primeiro BAI no Zepirão, ok? Nós chamamos old school. Foi a primeira agência. Depois de um tempo fui para o BESA, Banco Espírito Santo, Angola. Eu sinceramente considero o BESA o pico alto da minha carreira. Por quê? Já que foi um banco falhado, né? Pois, é impressionante. Eu, de facto, quando penso nisso e exprimo, também tenho essa questão. E é um controverso. Portanto, o BESA, pelo foco, pela dinâmica, pela liderança, pelas equipas, pelo comprometimento, foi assim aquela escola. E o BESA, na altura, também tinha uma matriz, que é o BES, também falhada. Mas ainda assim, eu acho que a nível de liderança, Euclides, não sei se há muitas, mas os líderes do BESA, e depois tive a oportunidade também de conhecer o Dr. Ricardo Salgado, pronto, são histórias que aqui, mas tu vias aí líderes inspiradores, inteligentes e que eram exigentes e ainda assim humanos, que é o que falta muitas vezes. Os modelos de reporte, os modelos de reuniões, tudo isso era muito inspirador. Tu tinhas um líder que tanto hoje, neste momento, está a cobrar um documento por isto, e está muito sério, e a seguir vai te chamar para saber se estás bem de saúde, que eu ouvi dizer que ontem não vieste, porque e não há muitos. Havia mais esta parte humana muito. E tudo mais. Imagino quando aconteceu o que aconteceu com o BESA, vocês devem ter ficado destruídos e depois as causas são sempre questionáveis, né? Não tens noção. Eu lembro-me como se fosse hoje, foi num domingo, para tu veres como é que aquilo foi que ficou bem gravado. O domingo, normalmente, eu e o marido ficávamos a ver televisão, depois naquele momento que a pessoa vai fazer a rotina para ir para a cama. Eu estou no banho e o marido chama-me assim: Bela, rápido, vem cá. E estava o rodapé. O BES, foi o saneamento do BES, do Banco BES, o Ricardo Salgado e Tatati, iam se dividir em banco bom e banco mau. Foi um choque. Dia seguinte de manhã, o Massano vem dar a notícia. Saneamento do BES Angola. E pronto, aquilo foi uma cadeia. Foi muito nostálgico, foi. Eu acredito que as pessoas que trabalhavam lá na altura, e até hoje a gente quando se encontra, porque éramos uma família muito grande. Até podíamos ter problemas internos, mas nós defendíamos bem a nossa casa. Então, estamos a falar aqui de uma relação de família, de um sistema que começa convosco. Vou perguntar diretamente assim. Qual é a pessoa mais impressionante que tu conheceste nesse período todo de sistema financeiro angolano? E se calhar quem é que tu achas que é a pessoa mais importante também? Pode ser relativo, pode ser uma opinião pessoal, mas eu gostava de saber, porque certamente essa pessoa teve uma influência muito grande naquilo que tu foste fazendo da tua carreira. Então eu gostava de saber quem mais te impressionou, das pessoas que conheceste à volta dessa vida. Não quero citar nome, mas tenho uma pessoa, acabei falando, não é? A parte da liderança do BESA, os fundadores, tanto a primeira e a segunda pessoa,
que foram pessoas bastante inspiradoras e que trazem assim aquele conhecimento e que no final de tudo eu aprendi com eles, não é? Durante o tempo que convivi e levo isto para a vida. Eu hoje consigo ser aquele líder que quando tem que puxar as orelhas, puxa, quando tem que ensinar, ensina, quando tem que dar o colo, também dá o colo. Certo. Eu acredito que isto veio daí. Portanto, quando falava em pico da carreira, eu abri mais de 70 balcões, por exemplo, houve um ano... 70? Tivemos mais de 70 balcões. Uau. Houve um ano, que acho que foi 2013, que nós abrimos 30 balcões. Na altura foi um objetivo do grupo para... E qual era o banco nesta altura dos 70 balcões? Beza. O Beza. Abrimos 30, o objetivo era abrir 30 agências num ano. Então aquilo foi um trabalho de equipa muito grande, brutal. Queríamos expandir por quase todo o território, tanto nesta altura conheci muitas províncias, fizemos as aberturas e tudo mais, e então foi desafiante e ao mesmo tempo compensador, foi, porque era a equipa, era ir ver as agências, acompanhar desde a obra, fazer trabalho de equipas multidisciplinar. Exatamente, depois na altura para ir fazer a abertura, convidar o governador, apresentar a casa, enfim. Nesta altura eu era anfitriã porque era a diretora coordenadora da rede de agências. Então foi assim momentos muito bons, não é? Que acabei conhecendo nossa cultura, muita gente, ir lá para dentro daquilo que é o verdadeiro Angola, que é muito grande, né? Eu ia lhe fazer uma pergunta de como é que acha que o sistema financeiro está agora e olhamos para a banca, olhamos para a bolsa, olhamos para todo o resto do mercado, mas antes disso, nesta dinâmica, toda esta dinâmica de abrir 70 empresas, 70 balcões, de BCI, de Beza, de BAI, de outros e tudo mais, isso foi mãe de três filhos no processo. Eu acho extremamente, às vezes, injusta a vida para as mulheres, porque o pico do vosso metabolismo naquilo que é reprodução também bate com o pico da vossa carreira, no momento em que vocês estão mais satisfeitos, melhores salários, melhores posições e muitas das vezes têm que abrir mão de determinadas coisas para outras. Dentro desse processo da gravidez, aconteceu algum episódio, ou então se calhar até nem vou perguntar desse jeito, vou dizer, nesse processo de seres mãe, de seres esposa, de seres profissional, e pelos vistos o teu profissionalismo vinha acima de muita coisa pela forma apaixonada como tu falas daquilo que é a tua própria vida profissional. Então, qual é a coisa se calhar mais surpreendente que já aconteceu na tua vida se nós juntarmos todos esses fatores? Ok, é assim, ser mãe de facto é uma graça divina, não é? E acontece com muitas mulheres na altura da gravidez, do parto. Nem todas as mulheres têm uma gravidez, às vezes até têm 3 filhos, uma gravidez foi boa, outra não. Enfim, há uma série de desafios. Associado a isso ainda aqueles casais que o parceiro não apoia. Sim. Ok? A mulher geralmente é que tem que ceder, é que tem que se sacrificar, desde ir à consulta, desde cuidar dos bebês e não sei o quê. Temos aqui múltiplas facetas, de facto. Pai, muita força aí para todas as mulheres. Nós somos, de facto, guerreiras, somos excepcionais. Concordo. E a mão que embala o berço é a mão que embala o mundo. Sim. Às vezes eu digo, deviam dar o mundo às mulheres, que seja por um mês, a nós comandarmos. Parece que já está a ficar mesmo convosco todo também. Ainda falta. Vocês ainda estão muito coisa. Porque é assim, o ser mãe nos torna a nossa empatia mais aguçada. Sim. Nós gerimos as coisas muito também com o lado emocional e não só o racional. Agora, assim, uma história caricata a nível da minha vida de mãe, de maternidade. Eu tenho 3 filhos, não é? A minha filha mais velha vai fazer 31, a segunda tem 28, gravidezes tranquilas, todas elas. O rapaz, o Giovanni, que hoje tem 16 anos, a Juana, a Iriana e o Giovanni. Veja lá os anos, né? Sim. Prontos, então, o Giovanni, a gravidez do Giovanni surgiu numa altura engraçada. Eu vinha do Brasil, tinha feito um check-up, e os médicos diziam que eu estava já estéril, que tinha miomas, porque tinha não sei o quê. E então
Isso é uma história que nunca contei a ninguém. Já está-me a puxar pela língua. E então, eu cheguei do Brasil, tirei a mola, ok? E já tinha as 2 filhas, tinha-me separado do pai das meninas. A mola que é o contraceptivo. O DIU. O DIU. Exatamente. E então, já não faço filho, então, tal. E estava numa relação nova, digamos, de algum tempo, mas era aquele momento de viver, certo. ok? Já tinha atingido um pico da minha carreira. E quantos anos na altura, desculpa? Quase 40, 39, okay. Pronto, okay. Já estava naquela fase, opa, viver, e estávamos, era uma etapa também boa, né? Câmbio de 100. Sim. É desde o 100. Aquela etapa foi do bom. Sim. Foi do bom e felizmente estávamos bem. E então, depois de um tempo, comecei-me a sentir mal e a minha amiga, que era uma maluca, ela me diz assim, faz ainda o teste. Estás parva o quê? Então, verdade. Já nem faço filho, visto o documento do médico. Vamos fazer o teste. Eu disse, nem pensar, estou-me a sentir mal porque eu tenho problemas de estômago. Ok, ela trouxe-me o teste. Fiz, positivo. Será? Que isso? Então fui à médica. Fui a uma clínica que já tinha tido lá o parto da minha segunda filha, já era lá conhecida desde... Aí já no ponto alto da tua carreira. Exatamente. E aquilo foi assim, um turbilhão. Sim. Porque depois eu cheguei lá, a médica confirmou, está grávida. Eu disse, ai doutora, não quero mais ter filho. Uma relação nova. Exatamente, não quero mais ter filho, não, e não é agora, não. Anabela, se tu quiseres, eu não estou dentro. Se calhar eu sou o teu único rapaz. Doutora, eu não quero mais filho. Olha, então eu lavo as minhas mãos. Vai ter com a fulana, se queres interromper. Ok. Vai ter. Fui. Decidida, não quero. Uau. Já. Paguei, marquei. Isto foi a interrupção. Não vou dizer. Ok, tá bem. Não vamos sujar o nome das clínicas nem dos médicos, né? Sim. Ok, mas pronto, foi uma coisa caricata, né? E se eu tivesse assim aborrecida, poderia pôr em xeque a clínica. Sim. Porque eu paguei e fui para o bloco e fiz a interrupção. Sim. Suposta interrupção. Sim. Suposta. Porque depois voltei à minha vida normal, o tal do parceiro ficou zangado comigo. Desapareceu-me cheio de raiva porque era o primeiro filho. E então depois continuei a levar a vida. Okay. Focada e tal. Vida cabeça, não é fácil. Vida que anda. E depois de um tempo eu comecei a sentir gordinha. Para mim, para aquilo. Porque ele quis, tu não quiseste. Por isso ele chateou-se. Exatamente. E então fui fazer o teste. Está. Eu fui ter com o médico. Nesse dia fui revoltadíssima. Liguei já para o tal do parceiro que tinha ido embora, né? Parece que o teu filho não saiu. O escondidinho. Parece que o teu filho veio bem empolgado. Vamos lá ao médico. Eu queria bater no médico, bem bravo, aquele meu lado bravo. Mas depois, esquece essa clínica. Nessa altura fui a Meditex e os médicos disseram que eu não poderia interromper, que tive até sorte. Sim. Porque naquele processo de interromper eu tinha miomas que me estavam a cobrir o útero. Certo. Que de facto eu não poderia interromper, nem poderia mais ter filhos. Não sabiam como é que eu havia engravidado. E então, se eu quisesse interromper aquela gravidez, teria que ser por barriga aberta. Claro, ninguém se vai submeter a isso, né? E pronto, desde aquela altura eu disse, ok, pronto, vamos deixar vir. Mas depois fiquei com receio, porque havia passado por aquele processo, não é? Da intervenção, a interrupção. E fui para Portugal. Indicaram-me um médico e comecei a ser seguida lá. E, por incrível que pareça, depois de ter passado o susto cá, começa um novo susto. Eu até não diria susto, porque eu de facto estava numa vibe muito boa. Eu levei todo o processo muito bem. Estava tranquila. Podia estar, se calhar, com alguma inquietação, mas era muito para dentro. E então, o médico diz-me que eu tinha o bebê com uma formação. Opa! Então voltamos a entrar num processo. Sim. Eu me lembro naquela altura, eu ia para Portugal, fazia o exame, voltava a dar, voltava para Angola. Eu estava de 15 a 15 dias. O médico depois disse, olha, agora vamos esperar, nem podemos pensar em parto, vamos aguardar, fazer o último exame, que é aquele da hemiossentese. Já ouviu falar? Sim. Que é a agulha que colocam no... Bem mais invasivo. E que até poderia perder o bebê também neste procedimento. Sim. Mas aí deu que estava tudo bem e seguiu. Tem o Giovanni aos 16 anos, não tem nada.
E esse processo... Eu estou menino. Eu, meu rapaz, o meu boboi. É verdade. Mas foram histórias assim que eu me lembro que, apesar desses constrangimentos todos, eu levei isto com muita calma. E graças a Deus. Eu vejo a forma como falas disto, é extremamente sensível e se calhar coincidiu ali com o que eu falei sobre a carreira, e dá para ver porque é que é uma mulher de poder. Porque toma decisões difíceis que a maior parte das pessoas também toma, mas nunca diz que tomou. Né? Normalmente fala de uma situação qualquer, mas que é um real dilema na vida das mulheres executivas. Ou seja, é normal que alguns relacionamentos sejam fracassados, é a vida, e nós temos que seguir, e quando seguimos, somos humanos, acontece com as mulheres o que acontece e temos de tomar determinadas decisões. Esse tema obviamente é um tabu de conversa, mas é muito interessante nós ouvirmos isso de alguém como tu, com a tua experiência, com a tua estrada, com a tua vida, que no final o que estava escrito para si aconteceu. E isto eu acho brilhante, e quero agradecer por partilhar isso aqui connosco. Se nós olharmos agora aqui para o nosso sistema financeiro, o que é que tu achas que está a falhar? Antes de falar sobre investimentos ou crescimento de negócios, deixa-me dizer-te uma coisa simples. Se tu não sabes quanto ganhas, quanto deves ou quanto realmente te sobra, estás a brincar aos empresários. A Cognitiva é a empresa que me ajuda com tudo isso: contabilidade, gestão de recursos humanos, auditorias e muito mais. Eu investi na Cognitiva porque acredito que finanças bem feitas são a base de qualquer empresa séria. Se queres foco no teu negócio, deixa que eles cuidem dos números. São especialistas em transformar confusão em clareza financeira. Entra em contato agora com eles e deixa que cuidem do dia a dia do teu negócio com propostas à tua medida. Euclides. Olhando para ti que tens a pele em risco, o que é que tu achas que está a falhar? Eu acho que neste momento há tanta coisa a falhar que no final de tudo vai bater no mesmo. Eu acredito que nós, as pessoas, nós os angolanos, estamos a viver uma fase muito desafiante, complexa, e a base está a desestruturar-se, que é a família. Certo. Okay? O núcleo está totalmente desestruturado. E então, nesta altura, é como se estivéssemos todos num salve-se quem puder. É desafiante. Salve-se quem puder. Não estamos unidos, não estamos focados. E então, eu acredito que esta base, as pessoas estão todas muito desconfiadas umas das outras. Ok. As pessoas não olham no olho. Não falam com honestidade. É tudo muito superficial, todos os níveis. E os valores, certo, os princípios básicos de uma sociedade, neste momento eu considero que nós estamos muito comprometidos. É claro que não vamos atribuir culpas, né? Não há culpados, vamos fazer, cada um de nós fazer a sua parte. Vocês particularmente que estão com vozes, né? Estão aí com os microfones. Olhem para isso também com seriedade, não é? Pronto, eu entendo que vocês têm as vossas trajetórias, já ouvi um bocadinho do Euclides, passar mais vezes a mensagem e, acima de tudo, passar também para mudar um bocadinho, às vezes, a linguagem, baixar o nível. Porque hoje em dia quase toda a gente tem acesso à internet. E para não olhar para o Euclides como sendo alguém que só fala por uma determinada camada, mas ser sim o Euclides que fala de educação financeira, mas fala tanto para aquele que entende como para aquele que não entende. Eu acredito que isso é necessário. Mas agora, voltando para a banca, eu hoje, de facto, fico preocupada e triste ao mesmo tempo, não é? Porque eu venho da banca e, como disse, já liderei mais de 600 pessoas. Era diretora de uma rede de mais de 70 balcões. Eu tenho noção qual era a nossa preocupação. Qualidade no atendimento, relação com o cliente win-win. Hoje eu não vejo isto, por exemplo. Eu acho que é uma extorsão. Com todo Mas quando diz, não esquece, vai dizer, diz que antigamente era muito importante a relação de que o ganho tivesse dos dois lados, e hoje sente com clareza que isto não está dos dois lados. Está do lado de quem o ganho? Do banco. Só os bancos ganham hoje em dia. Claramente. Vamos fundamentar isto um pouquinho para a gente perceber. É olharmos um pouco para
os produtos Sim. que a banca hoje comercializa, as taxas, como é que eles são colocados, quem tem acesso, ok? Certo. Portanto, eu vejo até, tenho estado a comparar aí alguns, mesmo, por exemplo, o que se passa hoje, a falta de liquidez no mercado, as empresas têm muitas necessidades. Uma empresa, se for ao banco, por exemplo, negociar a antecipação de pagamentos de faturas, ordens de saque, eu vejo nisso e tenho alguns clientes dentro do âmbito da consultoria, não é? Certo. Tenho clientes em empresas públicas e eu vejo a dificuldade que têm para ir buscar liquidez no banco. E quando vão buscar, as excessivas comissões são colocadas por cima do trabalho que tu prestaste. Exatamente. É muito caro. Portanto, o cliente tem uma ordem de saque, vai negociar com o banco, ok? Eu acho que poderia se fazer do tipo, pelo período de tempo a descoberto e uma comissãozinha baixa. Certo. Não, aquilo é a cabeça, X. Não 9, 10%. Aí. E dependendo do nicho, um Z9 vai até quase 14%. Sim. Tive a consultar aí alguns bancos. Outros estão a fazer a Libor mais, quantos? 20%, que se abater aí quase 40%. Opa, pelo amor de Deus, é uma fase que se fala temos que aumentar a bancarização, temos que incluir as pessoas, sei lá, ajudar, apoiar a dinamização do setor. Não é uma utopia a ideia da inclusão, que os bancos se posicionam simplesmente como um negócio e não têm uma preocupação real com o cliente final. Se tu reparares, Euclides, acho que tens acesso a essa informação, quem são os que têm maior investimento em títulos? Quem são os maiores clientes do Estado? São os bancos. São os bancos. De longe. De longe. Estás a ver? Ou seja, eles sabem que aquilo é o negócio certo. Têm os lucros, até quase já não fazem o próprio papel, que é a intermediação financeira. Sim. Isso está notável, sim, não é? Ainda assim, o BNA tomou algumas medidas. E aquilo que eu percebi na altura, em que havia multas por não dar crédito à economia real e não sei o quê, houve bancos que preferiram assumir a multa. Sim. Portanto, eu apercebi-me disso. Opa, então, eu acho que aqui tudo... Tivemos que fazer um reset. É aqui. Eu olho para isto e é caricato, porque a gente pensa assim, quando nós olhamos para a concessão de crédito à economia e nós vamos ver os números atuais, os números dizem que se concedeu mais crédito neste último trimestre do que no anterior. Ok? Só que quando nós medimos as coisas no nosso país, nós erramos numa coisa que é pontual. Nós olhamos para o volume a nível de transação monetária e não para o aumento do número de pessoas que têm acesso às coisas. Exatamente. Eu acho concentração muito grande. Sim, eu acho que isso é errado. Porque se tu fores conceder crédito às mesmas pessoas que concedeste anteriormente, ao mesmo modelo, às mesmas empresas, nós não estamos a crescer. E por vezes até só foi, como é que se diz, reestruturação de um crédito que ficou mal parado no passado. Portanto, aqui os desafios são grandes e o BNA, os reguladores têm aí um grande papel, enfim. Ok, mas será que não existe também aqui um posicionamento dos bancos no sentido de que isto deve ser a única medida que eles têm para salvar o negócio? Porque nós, se olharmos para Angola e compararmos com alguns países próximos, nós vamos ver que nós temos muitas agências bancárias, não é? E noutros sítios tu não encontras tantas agências bancárias porque o sistema financeiro é muito digital. Então o custo de operação dos nossos bancos locais é muito alto. E eles precisam salvaguardar o negócio porque isto também inclui salvaguardar os empregos. A inflação é extremamente alta e se nós olharmos para a taxa básica de juros é alta e eles não têm também como conceder tantos créditos por causa da inadimplência. Isto é só uma má vontade ou é o próprio sistema financeiro que tem que ser mais ativo a nível de regulação? Eu diria que é um conjunto destas coisas todas. Não vamos cá dizer que é só necessário que o sistema financeiro aumente a regulamentação, até porque eu acho que já temos alguma base a nível de regulamentação. Também não diria que é má vontade. Eu acredito que aqui o que falta e que eu noto nos vários setores. Vamos lá ver. E muitas vezes já foi levantado. A banca dizem que vamos apoiar o crédito de habitação, para os jovens, a primeira habitação. Ok. A banca quer dar crédito. Isto eu vivi na altura, nos anos lá para trás, e hoje deve estar pior.
A banca quer dar crédito. Habitação. A casa está legalizada? Não está. Como é que eu vou dar? Qual é o risco que eu tenho associado a este processo? Então, o que eu penso que muitas vezes falha e nos vários setores é fazerem um processo e ligarem o ecossistema todo certo. que envolve neste determinado processo. Certo. Porque eu não posso querer definir uma legislação para a banca e não olhar para a justiça, para os cartórios, para o registro predial, para a lei do direito à terra, enfim, uma série de processos que depois vêm impactar. Aí pronto, tiro já o partido, já falei mal dos bancos, agora vou defender também, né? Prontos, e tem isto tudo, não diria que é má vontade, mas a coisa que eu considero que os bancos têm estado a falhar é o serviço ao público. Certo. As pessoas são cada vez menos preparadas, estão lá à frente, e depois menos preparadas, não sabem falar, não sabem qual é o papel delas, elas atendem como se estivessem a fazer um favor ao cliente, enfim, eu acho que é um processo que tem que se trabalhar e é muito, tem a ver com a base. Só um exemplo rapidamente, há dias fui tratar o bilhete de identidade aí há um tempo atrás e eu chamei a senhora por você e a senhora entrou num chilique. Disse que eu lhe tratei mal, que eu não tinha que lhe tratar por você. Está a ver onde é que nós estamos? Mas ela gritou comigo. Você não me trata por você. A senhora não me trata por você, não pode. Então, é para olharmos para isso, mas o que é que acontece? Aí já vou um bocadinho bater nos bancos. Eles não estão preocupados, o lucro está a chegar. Cada vez mais alto. O lucro está a chegar todos os dias. Você está numa agência, é cheiro, é uma bandalha. Coitados dos clientes. E atenção, há bocadinho falei-te em lidar com algumas empresas que movimentam muito a tesouraria e têm esta dificuldade com o banco, mesmo sendo empresas com muito dinheiro. Ou seja, os bancos neste momento, aquilo que eu entendo, e posso ter aqui algum erro de análise, é que se colocam numa posição mesmo num pedestal muito alto, já não estão para negociar, orientar, porque isto também é preciso, porque o banco também é um educador financeiro, ok? Mas ele colocou-se aí numa posição, o que é meu está a chegar, estou pouco preocupado com o que acontece na sociedade, mas devia ser o contrário. E quando nós saímos da banca e vamos para o mercado de capitais, que é uma coisa nova para nós, não é? Temos os fundos de investimento, temos as empresas cotadas em bolsa, temos tudo isso. E agora que estás envolvida também como presidente do Conselho de Administração de uma corretora, certo? Como é que tu olhas para o mercado de capitais angolano? Eu olho para o mercado de capitais que tem ainda muito para dar. Tem muitos passos para marcar, não é? E mais uma vez falando que o sistema tem que funcionar como um todo, porque eu hoje noto que, por exemplo, a reguladora, a CMC, noto vontade de mudar o paradigma, de trazer mais negócio, diversificar no mercado, mas depois vão tendo algumas limitações. Aqui o que é preciso? Por um lado é alargar a base de literacia, não é? E aquilo que falávamos no off há pouco é irmos criar produtos também de mass market, não é? Adaptados à realidade do nosso mercado, às nossas pessoas. E por outro lado, Euclides, eu acho que há setores-chave, nomeadamente telecomunicações, a banca, a distribuição, tanto são estas empresas que eu penso que hoje deveriam se colocar na bolsa. Por exemplo, uma Sonangol, uma Indiama, TAG, essas empresas públicas robustas. E ao entrarem também garantir a maior transparência. Aquilo que é a nível de governance, que eu acho que é um tema. E depois, nós temos aqui muitas oportunidades. Não, vamos pegar aqui nesse fio de governance que trouxeste aqui, que é da gestão. Quando nós vamos avaliar uma empresa, obviamente nós olhamos para os números, não é? Para as análises fundamentalistas, como se fala, olhamos para a parte financeira, olhamos para a ação do preço em bolsa e o comportamento dos investidores. Mas uma coisa muito séria que nós olhamos é a gestão. E nós, em Angola, nós conhecemos poucos gestores. E quando conhecemos os gestores, por norma, não ouvimos coisas boas deles.
E isto tem muita influência de onde eu vou colocar o meu dinheiro também. Também achas que se calhar o crescimento mais demorado do mercado tem a ver com o que nós conhecemos do modelo de gestão de liderança dentro do nosso país, ou tem a ver só com falta de literacia financeira? As duas coisas, não é? Eu diria que aquilo que o Euclides disse relativamente ao conhecermos os gestores e às vezes não por boas informações, isso também é uma faca aqui de dois gumes, porque certo. Com o aumento da comunicação, o alargamento das redes sociais, certo. Hoje também há muito assassinato de caráter. Okay? Portanto, há pessoas também que são vítimas. Certo. Portanto, isto temos que entender e é preciso dosear um pouco. Portanto, entre aquilo que de facto é e aquilo que não é. As pessoas, algumas delas são íntegras, sim, mas o mercado está como está. Portanto, isto é um lado. Agora, eu penso que a nível do governance, traz transparência, os sistemas de controle interno também, certo. Ok? Mas ainda assim há um caminho. Acredito que a banca, pelo menos a nível da banca, o setor financeiro como certo. Um todo, já evoluiu bastante, não é? A nível das outras empresas, aquilo que eu também reparo no nosso mercado é que as empresas, acho que é a nossa cultura, a gente só se preocupa em organizar quando tem um regulador. Sim. Eu só me preocupo em organizar os meus processos. Quando alguém pede. Obriga. E houve até uma determinada altura que nos pediam e a gente colocava aquilo para debaixo do tapete. Sim. Ok? Eu vivi isto muito tempo. E era, no momento em que o regulador pede, a gente corria a fazer. Sim. Por exemplo, só assim rapidamente, o aviso 1 e 2 de 2013 do BNA, na altura era sobre governança corporativa e sistema de controle interno. Eu notei que os bancos correram em 2016, porque foi a altura que de facto... Que era obrigatório mostrar... Porque tivemos que passar por aquele processo do GAFI, da lista negra ou cinzenta. Então aí o próprio regulador correu, acelerou. Certo. E nesta altura eu por acaso estive à frente, foi uma altura que eu saí da área comercial e criei a área de controle interno do Banco Econômico já na altura. E então acompanhei tudo aquilo, porque era a área que se relacionava tanto com as entidades reguladoras quanto com o auditor externo. Portanto, eu percebi esse crescimento. Por um lado, no início, tínhamos a equipa do regulador, que também ainda não conhecia muito bem, vinham inspecionar algo que também não estavam tão bem preparados, éramos todos novos e foi um processo giro. Falou de Banco Econômico, será que colocamos também aqui um pouquinho o Banco Sol, passou pelo Banco Econômico, trabalhou por lá? Só econômico, só econômico, sim. Não, só a trazer a conversa. Estas falências técnicas dos bancos em Angola e a injeção milionária que se vai fazer, o que é que acha disto? Porque literalmente o Banco Econômico parecia um caso encerrado, não é? Mas agora recentemente parece que se vai colocar dinheiro para tentar salvar o banco. Tu que tens tanta experiência em banca, é possível salvar um banco como o Econômico está atualmente? Epá, eu acho que never say never, né? Nunca se diz nunca, nada é impossível. Eu acredito que com vontade... As coisas melhoram, sim. Eu acredito. Mas, acima de tudo, é preciso que haja, de facto, vontade. Okay. Vontade de quem está na gestão, vontade de quem está a regular e fazerem aqui um encontro de vontades, não é? E tomar-se a decisão acertada. Deve haver alternativas, não sei. Pode passar por encerrar. Também pode. É aquilo que tu disseste, né? Já se fala nisso há tanto tempo e as coisas ainda não aconteceram e provavelmente haja alguma cartada na manga que poderá vir reverter o quadro, não sei. Quando nós olhamos para o mercado de capitais e vamos olhar para a Bolsa de Valores, nós temos já algumas empresas, né? Estamos a falar de atualmente 4 empresas, seriam 5 se não tivéssemos o fracasso da Acrep. Que pode aqui definir outros fracassos ou sucessos no processo. Uma das coisas que nós reparamos em alguns países, vamos dar aqui o exemplo do Reino Unido, as ações são cotadas em cêntimos. Existe um fraccionamento muito grande daquilo que são as ações cotadas no mercado. Em Angola, nós olhamos para o BAI, agora tem as ações nos 60 e tal mil, mas foi listada nos 21.600, se não me engano.
a listagem, o preço mais baixo que tivemos foi a do Caixa Angola nos 5.000. Eu acho que nós quisemos de facto que as massas abracem isso, nós quisemos fracionar ainda mais. Nós, se vamos emitir 1 milhão de ações, que imitamos 5 milhões e dividamos isto por 5 para dar a possibilidade das pessoas experimentarem. Porque as pessoas experimentam muitas coisas. Obviamente no mercado de capitais tu tens mais responsabilidade, tens a análise de risco, mas se me custar a mesma coisa comprar um vinho e comprar uma ação, comprar uma ação vai começar a ser algo mais frequente na minha vida. Então é importante que exista a consideração pelo pequeno e que eu sinto que não há. E estou a falar para si como alguém que tem impacto no mercado, que eu acho que nós estamos mal habituados em Angola, isso me permite, a volumes muito grandes. Nós tem que ser grande. O corpo é grande, o carro é grande, a cama é grande, a casa é grande. O hospital é grande. O hospital é grande, obrigado. E viciamos nisto. Consideramos os institucionais. Quem está no mercado trabalha que é só empresas, porque a empresa vai lhe fazer ganhar numa assentada 5 milhões de dólares. E esquecem-se que se juntamos a população genérica e criamos um programa, um produto específico para as empregadas domésticas, para o agricultor, para o professor ganha 200 mil kwanzas, 120 mil kwanzas, 180 mil kwanzas, vai querer um produto que lhe permita ter 20 mil kwanzas investida em bolsa, que ele pode correr risco, porque ele sabe que é para o meu filho daqui a 10, 15 anos, se ele tiver a percepção do que representa colocar dinheiro numa empresa e criamos um processo de automações, garantir que exista uma integração pontual entre o ordenado, a conta bancária e o sistema financeiro geral, o mercado de capitais, nós vamos começar a ter esse crescimento. Mas porquê, diga-me lá, tu que estás dentro disso, porquê que vocês só querem saber dos grandes? Porquê é que vocês não querem saber dos pequenos? Qual é a instrução que se recebe no topo da vossa tomada de decisão para que isso aconteça? Quando comecei a investir em imóveis, sabia que não queria só comprar casas. Queria criar experiências. E a Cozy Corner é isto. Alojamento local em Luanda, pensado para quem quer conforto, segurança e aquele feeling de casa longe de casa. Seja para viagens de negócios ou lazer, oferecemos uma experiência premium com atenção a cada detalhe. Cozy Corner não é só hospedagem, é hospitalidade com propósito. Então, grava este nome, porque muito em breve os nossos apartamentos de alto padrão estarão disponíveis para ti e para a tua família. É uma experiência incrível e eu estou extremamente feliz por mais uma vez ter investido e participar do negócio com tanto potencial de crescimento como este. Vamos juntos, porque sozinho é mais difícil. É assim, durante muito tempo falou-se, mesmo do tempo da banca, bancarizar, ir atrás até dos pequenos comerciantes, até fala-se, mas que aí é onde tem de facto liquidez. Certo. Pronto, eu acredito que ainda não prestamos atenção, não é? Concordo aí contigo. Não prestamos a devida atenção. Eu acredito que deveria-se prestar mais atenção a este nicho. Provavelmente haja aqui certa, como é que eu diria, acomodar-se, ok? As instituições se acomodaram do que continuam a ganhar. Mas eu vejo que aqui a parte das entidades reguladoras, quer seja a CMC como o BNA, por exemplo, estão a surgir aí muitas fintechs. Certo. Hoje o BNA tem uma plataforma para fintechs, para testes, que é a Sandbox. Sim. E, por acaso, apercebi-me recentemente, não tinha tanto conhecimento sobre isso. Um empreendedor que quer se legalizar, exatamente. Sim. Então, contactou a minha consultora para apoiá-lo neste processo. E então, eu acredito que por aí possam surgir algumas iniciativas e que possam vir cobrir estas lacunas, certo. Ok? E é preciso que haja alguém para começar. É preciso que o regulador também crie legislação mais flexível. Certo. Isto é importante. Por exemplo, nós na MADS recentemente tivemos uma empresa que queria abrir o capital ou emitir papel comercial. Okay. Papel comercial. Analisamos, tivemos reunidos com a CMC, total abertura, mas depois quando começamos a ver a nível da legislação quais eram os critérios da adesão, a empresa começou a ficar de parte. Então aqui é importante que as entidades reguladoras também pensem no mercado que
está a começar. Sim. Ok? E a legislação seja um pouco ajustada e que depois vá evoluindo. Claramente Sim. que aquilo é para que haja, como é que direi, protecionismo do sistema e tudo mais. Mas é preciso flexibilizar um pouco. E falando em flexibilidade, eu acho que faz todo sentido estás a dizer. Nós, quando tínhamos aquela altura de Guerra Fria e ouvimos, eu assim li história, né? Lembro história e tudo mais, mas houve um momento em particular, na guerra dos Estados Unidos e Rússia e tudo mais, que a Rússia parecia estar muito à frente. Parecia que a situação ia da Rússia. Mas o que fez os Estados Unidos se posicionar diferente foi o regime que era completamente aberto e pró-economia capitalismo. Exato. Porque existiram determinadas coisas que foram sendo construídas naquela altura nos Estados Unidos por causa da liberdade que se tinha para criar, inclusive sem regulações, sem regulamentações, para depois se ajustar. E isso gerou riqueza, de facto. Exato. Eu sei que nós também temos a situação de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e contentores que guardam múltiplos milhões de dólares e tudo mais, e entendo que deve haver aqui um protecionismo de acordo quanto ao regulador. No entanto, quanto mais aberto for para experimentação, maior desenvolvimento nós vamos ter. Foi assim que os Estados Unidos ganham muito dinheiro. Deu um pulo a nível de tecnologia e inovação, e quando se deu conta, a Rússia tinha ficado para trás por uma questão meramente económica e nem tanto do outro lado. Eu acho que nós precisamos também entender isso, mudar um pouquinho o nosso foco para aquilo que é a nossa influência direta. Exatamente. E acho que isso vai fazer de certa forma a diferença. E para vocês, por exemplo, que estão ali como tomadores de decisão, o que eu penso, vou dar a minha opinião sincera. Tá bem. A minha opinião sincera é que nós estamos viciados em ter um resultado alto com pouco trabalho. Então, sempre que o processo é muito longo e o resultado vai demorar, mesmo que a gente ache que vai ser muito bom, mas que o resultado vai demorar a vir, a gente dá 2 passos para trás. Porque, por exemplo, se nós queremos os mass markets e tudo mais, nós queremos que isto fique uma coisa massiva para as pessoas, nós sabemos a quantidade de trabalho que vocês vão ter que fazer. É muita awareness, é muito trabalho, é ir atrás de muita coisa, é mudar toda uma conjuntura. E aí tu pensas, isso é bom, mas é bom daqui a 15 anos. Será que vale a pena ou não? Eu acho que vale a pena. Eu acho que os nossos negócios devem ser pensados para 30, para 40, para 50 anos. Mas parece que os nossos negócios são pensados para 3, 4, 5 anos só. Prontos, aí quando se fala em expandir e ter este pensamento sustentado, de ganhar pouco e pensar mais lá para frente, isto não seriam só as empresas, né? Porque as empresas estão mesmo mais focadas para o lucro. Certo. E quanto mais imediato, melhor. O acionista investe. Quero retorno. A gente já está com a mentalidade capitalista também, né? Sim. Investir e eu quero o meu retorno. Então, se nós pensarmos como Euclides disse, que faria todo sentido, mas aí deveria ter uma mãozinha do Estado. Sim. Não no sentido de intervir diretamente, não é? Deixar os players trabalharem, mas ele fazer aqui alguma orientação, não é? Uma vez que o Estado tem o papel de cuidar da sociedade, do cidadão. Então, isso seria uma ação conjunta. Eu vejo que, por vezes, há algumas iniciativas, mas acredito que peca porque não pensa na cadeia toda, não é? E este estilo de grandeza que nós temos, de facto, também temos que trabalhar muito as mentalidades, porque queremos tudo muito megalona, muito grande, e depois nem sequer temos capacidade de gerir aquilo que é muito grande. A pessoa nunca geriu 1 milhão, quer 1.000 milhões. Está a ver? Então, isto são temas, mas mais uma vez vai bater um bocadinho naquilo que é a nossa base, a nossa educação. Então, o mercado de capitais está elitizado. Ainda, mas está num processo. Eu acho que a CMC tem que ver um bocadinho a nível da legislação, abrir-se um pouco. Eu acredito que a liderança atual da CMC está aberta e provavelmente vai chegar lá. Pela interação que tenho tido e vejo as respostas. E, por outro lado, também deixarmos um bocadinho de copiar a legislação só de Portugal, né? Copy-paste. Alguém tem coragem de falar isso? Por favor, continue. É deixarmos disso só buscar de Portugal, porque há muita coisa que já está obsoleto, digamos assim, que nem para Portugal mesmo funciona.
porque durante muitos anos tudo é de Portugal, a banca que teve cá é de Portugal, então ficamos aí muito fechados numa matriz que também não tem assim tanta experiência, digamos assim. E não tem. Portugal está em último lugar na Europa a nível de literacia financeira. O sistema financeiro de Portugal é atrasadérrimo. O sistema financeiro de Portugal nos vicia e é muito parecido ao angolano. Os bancos portugueses ganham lucros absurdos, cobram comissões absurdas. É mesmo semelhante aqui. Enquanto tu vais noutros sítios, o negócio não é necessariamente esse. O sistema é muito mais digital, muito mais rápido, muito mais eficiente. O acesso ao crédito, tudo é muito mais eficiente, porque eu acho que a nossa referência tem que mudar. A nossa referência tem que ser no topo. A nossa referência tem que ser Estados Unidos, tem que ser Inglaterra, temos que ir para o Japão, temos que ir buscar outras coisas, só que nós queremos só modelar o vizinho. E a prova disso é o próprio mercado de capitais. Olhas para os brokers, são todos iguais. Ou seja, eu quero... eu se não estou a conseguir usar numa corretora, não vou conseguir usar na outra, é a mesma coisa. Porquê? Porque quem está a fazer é o mesmo vizinho do lado de Portugal. É complicadíssimo. Verdade. Isso são vários temas que ainda têm que ser discutidos abertamente, está a ver? Porque eu sei que Angola, de certa forma, investiu muito, aspas, na educação. Nós tivemos, por exemplo, a Zona Angola, que teve muitos bolseiros, não é? E não foi Portugal. É verdade, então. E cadê estas pessoas para trazerem um pouco desta experiência? Sim, agora eu agora vou virar. Então, e cadê estas pessoas? Porque eu vi N bolseiros da Zona Angola, que não eram só os colaboradores, eles davam também aí no geral, os filhinhos destes papais também, os responsáveis, os dirigentes, que estudaram fora. Cadê estes para neste momento trazerem o seu conhecimento? Eu posso assim responder. O meu irmão foi também de uma bolsa, estudou em Liverpool, foi uma dessas bolsas da Zona Angola, fez testes, passou e hoje está na Angola LNG, trabalha no SOI. Tem uns primos que estão na Chevron e outros estão em outros sítios. O problema para mim destas bolsas em particular é que elas parece que não foram feitas para ajudar o país, parece que foram feitas para ajudar as pessoas. E aí é diferente. Esse mesmo modelo que a Sonangol e depois usou é um modelo semelhante a que a Coreia do Sul usou há muito tempo quando era para se industrializar. Qual é a situação? Nós fizemos dos melhores quadros, queremos vos formar para vocês virem ajudar o país. Vocês vão, mas vocês sabem, vocês são nossos. Mas era este o modelo, o formato foi este. Quantos é que entraram para as empresas? As pessoas chegavam abandalhadas e não sabiam o que fazer, não tinham onde serem enquadrados, porque era impossível que a Sonangol enquadrasse as pessoas. Aquilo não era para a Sonangol, era para o país. Exato. A comunicação tinha que ser feita intencionalmente. Vamos industrializar o país. Vamos criar aqui as refinarias todas e na refinação temos mecânicos, engenheiros hidráulicos, químicos e tudo mais. Vocês estão a ser formados e nesse período nós estamos a desenvolver a indústria. Os meninos obviamente chegavam com 22 anos e tinham onde implementar o conhecimento. Agora não, nós não criamos a narrativa toda, mas pegamos o dinheiro e atiramos e supostamente formamos indivíduos quando chegaram aqui não conseguiram fazer nada. Mas então agora vou colocar mais uma questão, Euclides. Nós, no caso eu vou dizer que é a minha geração, não é? Que estavam à frente destes processos e que não definiram bem as regras todas. Houve falha, claramente. Muitas. Agora, do vosso lado, a vossa geração, Euclides, o que está a fazer também? Vocês são, vou já agora também bater, né? Pode bater. Vocês são os meninos imediatistas. Okay? Certo. São os meninos que saem da faculdade e querem só cargos. Certo. Ok? Ele nunca andou de um Starlet, ele só quer o Lexus. Certo. Ele até chega numa empresa, encontra o líder mais velho. Sim. Que pode não ter tido a trajetória dele de educação. Certo. Supostamente. Muitos deles tiveram lá gastar valores de dinheiro e nem sequer estudaram. Certo. Fizeram aquelas formações de escolher cadeiras e não têm cá grande valor a agregar, de facto, no país. Ok. Minha geração falhou. Ok? Sim. Eu considero, sim, tivemos alguma falha, mas fizemos uma parte. Muitas falhas. Agora a vossa. A vossa geração ainda é pior. Anabela, vocês não estão a levar nada. Muito obrigado por falares isso. Eu acho que isso é brutal. Eu estou a gostar muito da nossa conversa, porque a nossa geração que entra
para a GT e quer ser chefe, é a geração que o pai dele era chefe já. E ele já viu Lexus desde o início. E ele entrou na tal AGT diferente dos outros meus amigos que vieram de outro sítio. É diferente. Essa geração que está viciada no imediatismo tem esse exemplo desde o início. Mas o pai dele, que era chefe, ele convivia também com o parente ou o colega ou o vizinho que não era chefe. Isso é correto. E que vocês chamavam de tios. Lembras-te, né? Sim, certo. Ok, certo. Vizinho é tio. Essa é a nossa educação. Exatamente. Mas o que é que vocês fizeram? Chegaram na AGT, já que puxaste o exemplo da AGT, meninos que são supostamente estudados, que são poliglotas, certo. e acham que aqueles mais velhos não servem. Sim, eu concordo. É trazer só a geração nova. Eu concordo. Resultado, geração nova. Não tem valores, não tem princípios. Estás a ver 7 mil milhões da AGT que desapareceu? Sim. Tiraram os mais velhos. O mais velho tem princípio. O mais velho tem cautela. Pode roubar, mas com algum critério. O que eu vou te dizer, Anabela, é que 7 mil milhões não é nada. Estão a falar de menos de 8 milhões de dólares. Não é nada. E tu que estás no sistema financeiro sabes muito bem que isso são peanuts, como se diz em inglês, né? Então, faz-se um alarido com 7 mil milhões de dólares, que é errado, mas não é nada. Diante dos bilhões, e quando falamos bilhões, não estamos a falar 9 zeros, estamos a falar 12 zeros nesse país. Dizem que tem mais. Sim, mas eu não estou a defender ninguém. Eu estou a olhar aqui para uma coisa que me impressiona, que é nós temos que encontrar um mecanismo da nossa geração poder não absorver o impacto que os vossos erros trouxeram a nós. Por quê? Ontem eu fui falar com uma senhora, ela tem uma farmácia no Talatona. E ela explicou-me como é que ela se tornou farmacêutica. Ela disse que naquela altura, lá há muitos anos, o governo pegou neles, foi-lhes mandar estudar farmácia. Estamos a falar há 50 anos atrás. Foi-lhes mandar estudar farmácia, 50, 40 anos, porque foram para Portugal, porque eles tinham que desenvolver a indústria de farmácia aqui. Okay. Voltaram, trabalharam assim naquilo que era a indústria de farmácia, e depois, quando o Estado deixou de ter aquela participação ativa, começaram a abrir os seus negócios. É um modelo semelhante a este da Sonangol. É o mesmíssimo modelo. Só que a forma como se organizou as coisas foi boa. Nós nunca precisávamos de mandar 10 mil estudantes para fora. Nós podíamos só mandar 1000. Sim. 1000 bons que seriam líderes, que implementariam coisas aqui. Só que nós mandamos 10 mil com preço de 1 milhão. E aí estamos a discutir outras políticas, outras coisas que acabam afetando, obviamente, aquilo que é a estrutura toda do país e acaba afetando o emprego e essas coisas todas como nós vemos hoje. E não é necessariamente a base da nossa discussão aqui, mas a verdade é o que tu disseste. Essa base dos valores, enquanto nós não resolvemos isso, quando eu te perguntei sistema financeiro, eu fiquei confuso com a tua resposta, mas depois eu fui perceber. Porque tu estavas basicamente a dizer que estas pessoas que estão ali não prestam. É muita coisa que se foi perdendo. Nós temos que rever estas bases. A base família, a base país. Certo. Quais são os valores do meu país, retirando as bandeiras políticas, as cores, ok? Eu, Angola, quero isto. Os meus valores são estes. É valor do país, independentemente de ser azul, vermelho, os partidos políticos, no caso. Okay? A gente tem que aprender cada vez mais a pensar país e não política. Será partidário. Eu mesmo que falar de Deus, não é? Eu não preciso estar afiliada a uma igreja, a uma religião, para me sentir espiritualizada e me sentir filha de Deus, ok? Portanto, são estas pequenas coisas que têm estado a pecar. E o que é que as pessoas que conseguem juntar, não é? O aglomerado de pessoas, quer seja a nível de igrejas, partidos, depois querem dominar apenas, querem pôr as pessoas refém. Estás numa igreja, aqueles escândalos que nós vemos, né? Que as pessoas estão a ir atrás à busca de qualquer fio para se segurarem, né? Eu nesta parte das igrejas, ok, boa. É o que estão a fazer também no sistema financeiro, né? Tá? Outro bater, please, tu só quer me chatear com o sistema financeiro. Olha, assim, vamos lá ver o seguinte, o sistema é o país todo, certo? Ok? O financeiro não deixa de estar dentro do nosso país, certo? Tá?
Ok, concordo. O sistema financeiro, em minha opinião, já teve num processo de alavancagem. Sim. Teve uma regressão muito grande. E lá está. Estamos dentro de um sistema que é o todo. A gente às vezes pensa que se eu mexer nisto, por exemplo, não afeta... Um dominó, né? É um dominó. Ok, a sociedade é um dominó, as empresas, tu não podes mexer numa área e dizer... Hoje em dia as pessoas depois, no meio desta confusão toda... Sim. Por exemplo, em tempos estive... Tem que ver uma forma de colocar a situação. Em tempos estive com alguém influente de um determinado setor. Certo. E ele dizia-me assim, opa, eu agora também quero saber do meu. Quando quiseres criticar, critica apenas o que é meu. Eu disse, não, tu dependes deste e daquele. Sim. Então tu tens que estar o todo. A cadeia. A cadeia toda. Não tem como. Então, Euclides, assim para dizer o quê? Que nós temos que olhar o país, os setores, como um ecossistema. E temos que estar todos aliados. Ok, e o cidadão comum deve confiar ou não? Assim, dá-me uma resposta assim. Deve, com base em todas as adversidades que temos, o cidadão comum que está nos assistir ali hoje, deve confiar ou não? Deve confiar. Ele deve confiar, até porque ele também tem que sentir parte da solução. Seja ele quem for, ok? Ok. O Gandhi dizia, seja a mudança que deseja ver no mundo. Ok. E lá está, Euclides, o grande problema de nós angolanos e que temos que quebrar essa raiz que está errada, Certo. que é só pensarmos em coisas grandes. Certo. Eu penso que eu só posso impactar quando tiver isto ou aquilo, e se disser isso ou aquilo. Estamos aqui hoje, há pessoas que vão gostar e há pessoas que não vão gostar. E está tudo bem. Sim, está tudo bem. A gente não pode agradar a todos. Agora, nós temos que pensar no pequenino, não é? É só isso que eu quero. E então por isso é que eu digo, o cidadão comum sim, deve acreditar, deve olhar para si e pensar que também faz parte do processo. Eu sei que tu investiste 70 milhões de kwanzas para abrir a ACT Consultoria. E faz consultoria empresarial e desenvolvimento humano. Como é que se escolhe um sócio? Tens algum sócio nesse negócio primeiro? E depois diga-me lá, como é que se escolhe um sócio? É assim, sócio não podemos escolher alguém só porque tem dinheiro, não é? Eu penso que, acima de tudo, é olhar para alguém que tenha os mesmos valores que nós. Ok. Para quê? Para permitir que, quando tivermos tudo bem, estamos os dois bem. Certo. Quando tivermos mal, estamos os dois mal, mas de mãos dadas para o bem e para o mal. Então, os valores é muito importante. A gente tem que escolher ter alguém do nosso lado que tenha as mesmas crenças, os mesmos valores e os mesmos princípios, sob pena depois de falhar. Então talvez essa seja a primeira coisa que a gente deve olhar na altura que escolhe um sócio. Despedir 100 pessoas para salvar o negócio em 6 meses ou manter as mesmas e viver 4 anos difíceis? Uau! Euclides, tu és mau. És mau, deixa-me ter água. Esta pergunta não. O que é que a gente faz nesse caso? Porque isto é um cenário bem real e bem atual também. Vamos despedir as 100 pessoas e vamos salvar o negócio em 6 meses, ou vamos manter essas pessoas porque estamos preocupados e somos líderes transformacionais e tudo mais, e vamos ficar com 4 anos difíceis antes de voltarmos a recuperar. O que é que tu farias enquanto líder, já que tu já geriste mais 600 pessoas? Ok. Aqui num cenário destes, e para mim que sou uma pessoa muito empática, eu tenho preocupação com o outro ser sempre. Então, acima de tudo, era começar por aí, não é? Independentemente, porque às vezes tem que se tomar de facto estas decisões, não é? Mas nós temos que pensar no impacto. Às vezes o que acontece é a má comunicação. Certo. Quando eu estou a despedir uma pessoa, se calhar estou a despedir aí uma cadeia grande. É um pai, que a mulher já não trabalha, o filho, o impacto é muito grande, vai até o núcleo. Então nós temos que pensar nisso, a melhor forma de o fazer. Ok, despedes, mas comunicas bem, é isso que estás a dizer? Já ia lá chegar. Ok, boa. Pronto. Eu iria primeiro por começar a analisar, não é? Porque há vários cenários nesta equação. Certo. Uma seria primeiro analisar, olhar para as suas, as mais comprometidas, as menos comprometidas, colocá-las já na lista.
Certo. Eu não faria, tipo, tirar 100 pessoas de uma vez, porque senão eu não iria dormir. Pelo amor de Deus. Não, eu ia ficar mal comigo mesma. Então, se calhar eu fazia primeiro esta triagem. Fazia-la. Ok. Esta triagem, analisava os menos comprometidos e faria aquele processo humanizado, acima de tudo. E depois, também poderia colocar isto, por exemplo, que falta muitas vezes nos líderes, é a comunicação. Sim. Porque se calhar se tu estiveres nesse cenário, vamos lá pensar, estamos mal, 100 pessoas para a rua, se calhar sentarmos-nos à mesa com algumas cabeças, não só as decisórias e não só as de costume. Sim. Que a gente às vezes pensa que o outro não tem uma ideia, vai nos trazer uma ideia habituados às comadres. Exatamente. Então, a gente às vezes sair um bocadinho da nossa caixa, vamos ter muitas surpresas. Certo. Quem sabe a equipa vai dizer, olha, estamos juntos, reduza agora o salário, ok? Reduza, vamos trabalhar todos, vamos arregaçar, mas tudo aqui são vários contextos. Ia-se chegar lá nas 100, nas 50, mas de forma bastante faseada, bastante ponderada. Tudo bem que o final de tudo é o lucro, mas não deixamos de ser seres humanos, pelo amor de Deus. Resumidamente, despede 100 pessoas. foi o que eu entendi. Eu disse isso? Que fiz. Não, mas está tudo bem. Mas está tudo bem. Eu disse isso? Não, mas está tudo bem. Sabe porquê? Porque eu despedia 100 pessoas. Eu despedia 100 pessoas. És capitalista. Eu despedia 100 pessoas. Porque eu depois contrato outras 100 pessoas. Quando as coisas estiverem bem. Mas o custo é que as empresas às vezes pensam desta forma. Sim. E há até umas que fazem pior. É do tipo, ok, tu tens o contrato por tempo. Sim. Determinado. E às vezes, já terminou, vou buscar outro para me ficar mais barato, porque senão fica muito tempo. E o custo de formar estas pessoas? Não. Aí nós estamos só a pensar que é a única opção que nós temos. Vai 100 pessoas. 100 pessoas. Então, é muito difícil. São decisões muito difíceis. Eu já estive numa situação semelhante e sei o quão difícil é. E vi os 100 serem despedidos. Eu fiquei nos 10 que ficaram. São as dores da liderança, não é? Porque quando se está no topo da pirâmide, independentemente de termos várias cadeias de opiniões, mas chega um ponto que estás sozinho. Certo. Sozinho e tens que tomar uma decisão. A liderança é solitária. É solitária. Pronto, se calhar chega-se mesmo nesse ponto, mas é desafiante. Mas pronto, quando não tem mais opção, é trabalhar com humanidade. Qual foi o melhor conselho que já recebeu? Ok, permita aterrar. Porque a gente às vezes é muito rígido conosco mesmo, não é? Eu particularmente acho que no final de tudo, quando nós vivemos essas etapas em que somos líderes, né? Como algumas pessoas dizem, como é que é ser mulher e liderar e tá. Eu já sou líder há muito tempo e dentro da equipa sempre tive muitos homens e lidei bem com isto. Até porque a banca na altura em que eu fui para a banca foi uma altura em que havia poucos homens e ainda iam para a guerra. Certo. Estás a ver? Vocês iam para a guerra, para o exército, e éramos nós que estávamos lá no comando. Então, não vi muito isto e sempre lidei bem. Pronto, mas no final de tudo a gente ganha aqui uma capa, né? Certo. Digamos assim. Porque tens que ultrapassar vários obstáculos, tens que correr para os objetivos, é tanta pressão. Mas no final é tipo, permita-se errar. E hoje eu faço isso. Há aqueles momentos que paro, ok, está errado, vamos refazer a rota. Anabela, fantástico. Eu ficava a conversar contigo aqui mais do que uma hora. Sabes que já passou uma hora, nem parece. Também não. Não é verdade, Júlio? Não olhei. Já passou uma hora e nem parece. Isso foi rápido demais a nossa conversa. Obviamente eu quero muito que a gente volte a conversar e se calhar fazemos aqui uma mesa redonda com outros líderes e outros gestores do teu calibre e da tua experiência, porque eu aprendi muito, tive aqui uma visão diferente. Para mim foi também uma aula de história, porque aprendi coisas sobre como funcionava antigamente e como conseguiste
trazer aquilo que são os teus princípios e a tua forma de agir independentemente da mudança que houve em toda a conjuntura. Então só te posso agradecer por isso. Quero que tu nos digas onde é que nós podemos te encontrar e encontrar os teus negócios também, e como é que as pessoas têm acesso não só à tua experiência, mas à tua consultoria também. Ok, obrigada também. Foi uma troca de experiência com um mais jovem e que tem muito também para passar. E como disse, mais uma vez, a vossa geração tem aí desafios muito grandes. E por favor, não apontem para os nossos erros só. Tá bem. Lidem bem com esta máquina. Nós erramos, mas vocês têm aí os desafios, então vão atrás. Certo. Não precisam de olhar muito para nós. A minha empresa, a CT Consultoria, ela surge no mercado para trazer aquele diferencial. Nós temos muitos especialistas na componente do governance, controle interno. Portanto, a maior parte das pessoas que trabalham comigo vem do setor financeiro, bancário, porque é de lá que eu vim, não é? Quando eu defini o nicho, a minha persona, eu defini que seria o setor financeiro não bancário. Certo. Por razões óbvias, né? Porque o setor bancário estão lá as Big Four, então eu trabalho muito o setor financeiro não bancário. Okay. Mas depois tive uma altura que fui contratada por uma empresa pública, certo, muito grande, e foi um desafio, né? A gente estava preocupada em olhar para a legislação e tudo mais, então foi um desafio olhar para a legislação do setor empresarial público. Aqui só um diferencial muito rapidamente. Nós olhamos geralmente a empresa em 3 pilares, que é o pilar da governança. Nós fazemos uma abordagem 360 graus, as empresas nós olhamos para um todo. Tanto o pilar da governança, que olhamos para componentes de estatutos, o plano de negócios, o plano estratégico, os órgãos colegiais, a adequação das políticas de governança. Nós também olhamos para a arquitetura orgânica e funcional, certo, olhar para aquilo que nós falamos, a cadeia, não é? As várias ilhas de uma empresa, mas que elas têm que estar todas interligadas. Depois a componente dos controlos, que são muito importantes, não é? Porque as empresas às vezes estão a gerar lucros, estão a trabalhar e não se preocupam com a componente dos controlos, dos riscos associados ao negócio, os processos também, que é muito importante, o fluxograma de todas as atividades estarem devidamente desenhadas. Então a CT nesse aspecto é especialista. Nós fazemos isso muito bem e gostamos. A nível da MADS também, a MADS Global, sou a presidente do Conselho de Administração, tem sido um desafio para mim e tenho vindo a aprender muito, não é? Porque, como disse, venho da banca e, na verdade, houve uma altura que eu já tive muita paixão pelo mercado de capitais, pela bolsa. Lembro-me quando fiz o MBA, que foi entre Angola e Brasil. Estive em São Paulo, visitei a Bovespa, a Bloomberg. Portanto, tivemos interligados, os brasileiros proporcionaram esses momentos, as aulas sobre matérias financeiras, e na altura deixou-me aquele bichinho. Certo. Porém, quando eu chego cá, 2002, 2003, não vi o desenrolar, as coisas demoraram um pouco e, de certa forma, eu depois perdi o interesse. Pronto, as coisas foram acontecendo, agora, ok, está aqui, o mercado está a crescer e tal. Ok, então vamos entrando e vamos aprendendo todos os dias um pouco mais e está a ser desafiador. Brutal. Obrigada. Onde é que nós encontramos? O escritório da CT Consultoria está no edifício CIF Luandatu, no 9º andar, sala 11, procurem-nos. Vão gostar dos serviços que nós oferecemos às empresas, principalmente do setor financeiro não bancário, certo, que são muito pressionadas pela entidade reguladora. Nós trazemos essa experiência toda, conhecemos o setor. Perfeito. Ok, a minha equipa conhece muito bem o setor e apoiamos. Por acaso, neste momento, e foi aí que eu descobri a tal sandbox, as fintechs, porque estou a ser procurada. Felizmente, estamos a apoiar algumas na instrução do processo junto do BNA. Perfeito. Okay? E no 9º andar, sala 11, a CT, a MADS Global está aqui no edifício em Gombotas. E digitalmente, como conseguimos encontrar a ti, as empresas? Sim, todas têm o site da CT Consultoria, as páginas da CT Consultoria estão aí, Academia do Ser, que eu agora quero relançar um projeto social. Certo. Estamos na fase da preparação e tudo mais. E pronto, lá está aquilo que falamos, não é? A gente precisa de fazer a nossa parte. Certo. Yeah? Eu estou com um projeto. O tempo tem estado um bocado apertado, estou numa luta, porque às vezes a gente tenta passar e é um processo, aprender a delegar e confiar, certo, a gente faz isso e não sei quantos. Então eu tenho um projeto que é o Podemos Ser Mais, que é um podcast. Ok, estou aqui a lançar em primeira mão. Tens que gravar o podcast aqui connosco, no Estúdio All Media.
Nós montamos o cenário que tu quiseres, fazemos a produção que tu quiseres. Eu quero lançar, estou a projetar, estou a organizar. É dentro da componente social da ACT, que tenho aqui, que é a Academia do Ser. Perfeito. A excelência do ser. Então, o podcast, qual era o objetivo? É falar sobre os temas que afligem a sociedade. Como eu dizia, sem bandeiras, sem religiões, sem políticas, sem nada, mas é falar aquilo que falamos aqui um pouco, né? A vossa geração, a nossa geração, por aí. Então, estamos aqui, qualquer questão, estejam à vontade nas redes sociais. As minhas pessoas estão um pouco inativas, com pouco tempo. Aliás, acho que a vossa geração é que é muito da digitalização, mas estamos aqui abertos, sempre disponíveis. Perfeito. Euclides, e obrigada. Obrigado, eu só posso agradecer pela presença. Olha, não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar um like e partilhar, porque quando vocês fazem isso o canal continua a crescer. Lembrar que o nosso parceiro oficial para esta temporada do Dinheiro Limpo Podcast é a Unitel Empresas, com várias soluções adaptadas ao tamanho de cada empresa. E se tu queres crescer, de facto, precisas estar com um parceiro forte como nós estamos. Vamos juntos, sozinho é mais difícil, e até o próximo episódio.